Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu falo aqui de um artista americano que surgiu na década de 60 e infelizmente teve sua carreira breve interrompida aí em meados da década de 70 por overdose e prometia muito, e o filho dele depois, já na década de 90, ficou bastante conhecido também, hoje em dia até mais conhecido que o pai, e também teve uma morte trágica, também relacionada com drogas. O filho é o Jeff Buckley, que fez o excelente Grace, aí na década de 90, mas é uma pena que pouca gente hoje comente sobre o pai dele, que teve uma carreira bem mais consistente, que é o Tim Buckley. O Tim Buckley surgiu aí em 66, 1966, e com um álbum muito influenciado pelo folk de Bob Dylan. Ele até chegou a ser considerado por alguns críticos como o novo Bob Dylan. O Bob Dylan estaria passando a coroa para ele como promessa do folk. E os dois primeiros álbuns dele vão nessa linha de folk. Depois ele gravou mais dois álbuns, mais puxado para o jazz, para o cool jazz, aquele jazz mais convencional e mais sentimental, digamos assim. Depois ele ainda gravou dois álbuns experimentais, bastante experimentais. E por fim, os últimos três álbuns dele, ele gravou 9 álbuns de estúdio. Os três últimos álbuns de estúdio já mostram uma faceta bem mais voltada para o soul e para o funk. Então, um artista bem versátil, Tim Buckley. E eu vou falar do meu álbum preferido dele, que é o segundo álbum da fase experimental, digamos assim, que é o Star Sailor, 1970. É isso, se não me engano, acho que em novembro de 1970 que ele foi gravado, foi lançado. Então, Tim Buckley, como eu falei, lançou aí dois álbuns de folk. Em 66, um álbum chamado Tim Buckley também, com o nome dele. Em 67, um que foi um grande sucesso aí de vendas, que é o Goodbye and Hello. Daí ele muda bastante o estilo dele em 68. Ele lança, desculpa, em 69. Em 68 ele ainda estava se metamorfoseando. Em 69 ele lança os dois álbuns dele mais voltados para o cool jazz, para o jazz mais tradicional, mais acústico ali. Dois ótimos álbuns também, que é o Happy Sad e o Blue Afternoon, com um tom bem melancólico. Ele tinha uma voz bem privilegiada, como eu vou falar daqui ainda mais pra frente. Em 70 ele lança os dois discos mais experimentais da carreira dele, mais pro free jazz e misturando um pouco até com música latina ou com psicodelia também. E o primeiro que foi lançado aí mais por início de 70 é o Lorca e o Star Sailor em novembro de 1970. Depois os três álbuns de mais voltados para o soul e o funk. Em 71 veio from LA. Em 73 o Sophronia. Em 74 o último álbum dele de estúdio, o Look at the Fool. Infelizmente em 75 ele morre, como falei, por overdose. Mas ele deixou aí 9 álbuns de estúdio, além de canções demos que foram lançadas, como o álbum póstumo Work and Non-Work, e álbuns ao vivo como o Dream Letter Live in London, que registra um show deles em Londres, um show dele em Londres, fantástico também. Mas eu quero me ater aqui ao Star Sailor. Então é um álbum com 9 faixas. Esse aqui já começa com uma faixa das mais malucas dele, que é Come Here Woman, onde ele faz maneirismos vocais impressionantes aqui, e também sobre um instrumental bem surrealista, um instrumental meio quebrado. E a coisa continua com I Woke Up. I Woke Up, a segunda faixa, também tem um estilo bem parecido. A terceira, que já é Monterey, aqui a gente já tem uma música mais cadenciada, com um instrumental um pouco mais convencional, mas também com vocais delirantes também aqui do Tim Buckley. E essa faixa tem até um quê de latinidade. Lembra até um pouquinho o que o Santana estava fazendo na época. Pouca coisa, mas lembra um pouco. Depois temos o momento Candura aqui,
uma faixa que destoa completamente das demais, que são meio tensas, tem um clima meio tenso. Essa aqui não, essa aqui é de descontração, de relaxamento total, que é Moulin Rouge. É a música onde ele mistura inglês com francês e é uma paródia aí das chansons francesas. Eu fico imaginando o Serge Gainsbourg fazendo uma cover, uma versão dessa música aqui, deveria ter sido bem legal, caso isso tivesse ocorrido. E a próxima canção é a monumental Song of the Siren, Song to the Siren, desculpe. Song to the Siren é possivelmente a música mais conhecida do Tim Buckley e para mim uma canção genial que só mostra como o Tim Buckley era um compositor anos-luz à frente da grande maioria. E esqueci de falar, no início da carreira dele, nos dois primeiros álbuns, ele teve a ajuda de um letrista, o Larry Beckett, no Tim Buckley de 66, no Goodbye and Hello de 67, e depois essa parceria se desfez nos três álbuns seguintes, no Happy Sad, no Blue Afternoon e no Lorca, e só no Star Sailor que eles voltariam a trabalhar juntos. E aqui em Song to the Siren é uma parceria do Tim Buckley com o Larry Beckett. Aqui essa música não tem nem como descrever de tão linda que é. E aqui ele dá o melhor que ele tem de vocais também, os vocais meio estilo operístico, mas também um pouco contidos, com um backing vocal feminino de cortar o coração, aqui também, nas vocalizações femininas muito emocionadas também, e só uma guitarra, aqui não tem outro instrumento a não ser uma guitarra, que marca bastante o andamento da canção, e o resultado aqui é algo celestial, vamos dizer assim. Essa música já tinha sido lançada, o público já tinha ouvido essa música anteriormente, mas numa versão bem despojada, apenas ele cantando de uma maneira bem mais contida, e ele acompanhado do violão, no programa de TV dos Monkees. Um programa que foi ao ar, o que ele aparece foi ao ar em março de 68, então esse álbum aqui, novembro de 70, mais de 2 anos e meio depois. Então essa música já era bem antiga, mas ele retrabalhou de maneira brilhante aqui. E essa música, essa versão aqui do Star Sailor é a versão definitiva. Apesar de ser interessante a versão que ele apresentou no programa dos Monkees, também eu vou deixar na descrição, também tem aqui no YouTube para conferir. Depois temos aqui Jungle Fire, outra música também mais com pegada mais free jazz. E outro grande ponto alto do álbum é a faixa título, Star Sailor. Aqui é uma faixa que só tem vocais, mas vocais superpostos do Tim Buckley, e ele simplesmente arrasa nos vocais aqui, um mais impressionante do que o outro. Ele varia completamente de altas notas até baixas notas. É uma coisa, tá certo que teve tratamento de estúdio aqui, mas não é qualquer um que conseguiria essa proeza que ele conseguiu aqui só com vocais fazer uma música tão intensa. E é uma música assim que a gente fica meio até com medo, ela é meio fantasmagórica, os vocais deles são meio fantasmagóricos aqui no caso. Eu queria ver alguém hoje em dia que tivesse a coragem de fazer uma versão de Star Sailor. Tem que ser muito bom para isso. Senão o resultado com certeza vai ficar ridículo. Aqui o Tim Buckley novamente mostra sua genialidade aqui na faixa título. Depois temos The Healing Festival e Down by the Borderline, que também já tem, como as outras, como I Woke Up e Come Here Woman, uma pegada mais surrealista, mais de free jazz também, ainda que o Tim Buckley em Down by the Borderline ele volte um pouco com aquela pitada de elementos latinos também, aqui no caso. Na época, esse álbum não foi lá muito bem recebido, mas hoje em dia é tido pela maioria como a obra máxima do Tim Buckley e eu assino embaixo, sem dúvida. O álbum mais diferentão do Tim Buckley e, para mim, o mais estranho, mas também o mais brilhante de todos. Novamente, eu já falei isso no vídeo passado, mas eu lembro aqui, não custa nada lembrar. Eu não deixo mais o link para os álbuns nos comentários como eu fazia antigamente, está na descrição do vídeo. E por fim, lembro a todos que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal.
Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!